O que significa capoeira? Quando tentamos estudar a capoeira e saber sobre sua história, é muito comum a gente recorrer a uma etimologia da sua palavra, buscando entendê-la. Quando fazemos isso, para nossa surpresa, descobrimos que capoeira nem sempre significou luta. Pois bem, no Brasil fala-se português, obviamente, mas além do português, falamos uma dezena de outras palavras de origem de idiomas africanos, né? Fofoca é um bom exemplo, e de idiomas indígenas. Na época do descobrimento falava-se 1000 idiomas diferentes, hoje fala-se cerca de 200 idiomas diferentes indígenas. E eu digo tudo isso porque a palavra capoeira, ela tem origem no tupi, que era um desses 1000 idiomas. Ele não existe mais, fala-se no lugar do tupi um tal de Nhangatu, ou tupi moderno, em algumas regiões do norte do Brasil. Pois bem, a palavra capoeira, a primeira vez que foi usada, ela estava num contexto do português da sua época. Falava-se uma mistura de português com palavras de origem indígena. E ela foi primeiramente registrada no livro do padre jesuíta Fernão Cardim, que viveu entre 1540 e 1625, ou seja, é, no século XVI, no início da descoberta do Brasil, ou da sua colonização. E no livro que ele retrata, Tratados da Terra e Gente do Brasil, escrito por volta de 1580, ele usa a palavra capoeira para dizer, falar sobre tipos de vegetações que aqui haviam e exatamente um tipo de árvore medicinal, que na época escrevia-se dessa maneira, mas hoje é a tal da embaúba. E ele diz que esse tipo de vegetação, esse tipo de árvore, ela não era de matas verdadeiros ou matas originais, mas fruto de capoeiras, de roças. Ou seja, ele usa a palavra para designar um tipo de vegetação. É bem comum todo capoeirista saber que a palavra capoeira tem esse significado: mata que foi velha, né? Mata que foi exuberante e depois foi cortada de alguma maneira. Poeira. Poeira é um sufixo usado no tupi para designar algo que já não existe mais, algo que foi e não existe mais. Pois bem, é comum associar-se essa ideia de capoeira ao fato do escravo se recolher nesse tipo de espaço para poder treinar a luta. Daí a relação do nome com a luta. Pois bem, na verdade, isso é um mito, porque nunca se registrou, nunca se viu um escravo treinando uma luta no meio do mato. Percebe? Essa associação, ela de fato não procede ou não se confirma. A palavra capoeira também, ela foi encontrada no português de Portugal, né? O português original, e lá a palavra ela designa um tipo de cesto, onde se levava capões, aves, de uma forma geral, né? Como forma de transporte. A gente está falando de trabalho, e trabalho era algo feito essencialmente por escravos. Então, aqui temos um escravo carregando uma capoeira com aves, perus, inclusive. Tá? E aqui um outro escravo carregando uma capoeira ao lado do corpo. Pois bem, sabemos na história do Brasil que muitas vezes o escravo era chamado, era designado pelo nome do serviço que ele fazia. Né? Então, aqui temos uma quitandeira, uma escrava que levava frutas para serem vendidas. Aqui temos um aguardeiro, que transportava água. Ou um doceiro, que vendia doces. Tinha o açougueiro, o sapateiro. Até hoje é comum a gente designar, chamar as pessoas pelo aquilo que elas fazem enquanto trabalham. Então, o sujeito entrega cartas, é carteiro. Trabalha com máquinas, é maquinista. Né? Pois bem, na época da escravidão era comum esse escravo que carregava a capoeira
né, ser chamado de capoeira, aquele escravo capoeira. Pois bem, tentando designar o tipo de trabalho que ele fazia. Estamos falando de uma luta? Não. Estamos falando de um sujeito, um escravo, que tinha um tipo de trabalho. Ok? Então, por que capoeira se chama capoeira? Por que a luta capoeira tem esse nome? Isso vamos conversar num outro vídeo. Tá? Aqui temos algumas referências que podem ser estudadas para justificar aquilo que falei. E é isso.